Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Olá, meus amigos e minhas amigas. Shalom para você. Graça e paz da parte de Deus. Bom, olha só. Hoje deixa eu só compartilhar aqui, se eu conseguir compartilhar, porque a coisa está bem... Não, peraí. Isso, compartilhar a transmissão. Vamos ver aqui para que eu vou conseguir compartilhar. O Facebook me restringiu, porque eu compartilho muito, tá bom? Então, eu não vou conseguir compartilhar essa live hoje nos grupos. Então, vocês que conseguem, que podem, né, que estão liberados de compartilhar, por favor, por gentileza, compartilhem, ajudem-me a ir compartilhando essa live de hoje aqui no Facebook, tá bom? E lembrando, ajudem-me lá no YouTube, compartilha, passa para um amigo, para uma amiga, passa para aquela pessoa que está em depressão, que está triste, com angústia, que está doente, né? Passa para aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está presa na religião, que está infeliz, né? Ali na bolha da doutrina religiosa, que não está vivendo, não está respirando, não está sendo feliz. Compartilhe com essa pessoa também. E compartilhe essa live hoje, principalmente com as pessoas que estão de luto, tá bom? As pessoas que perderam ente querido aí, por esses dias, esse ano e até o ano passado. As pessoas que estão de luto recente, 1 ano, 2 anos, porque essa live vai ajudar bastante, não é? Vai confortar bastante, vai dar uma outra visão, um outro conceito, um outro pensamento, né? Sobre nós não perdemos ninguém, sobre a passagem dos nossos entes queridos, sabe? Então, acho que aqui tá bom, posso demorar muito não. Então você compartilha aí essa live por gentileza. Olha só, nós, como... Deixa eu ver se consigo aumentar agora. Ah, meu pai amado, que pena. Não estou conseguindo aumentar aqui. Bom, nós como filhos, acho que o Facebook também tirou esse recurso da minha pessoa. Cada dia que passa eu sou, digamos, mutilado. Arrancam um recurso do aplicativo da minha pessoa. Para você ver, para vocês verem como que o irmão bem incomoda, né? Falar a verdade incomoda de fato. Olha só. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, rapidinho, peraí. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Era lá, tá? Eu tô aqui. Olha como é difícil. Para mim tudo é muito difícil aqui, vocês não têm ideia. Meio complicado, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui mesmo. Pronto. Vai esse mesmo, vamos ver aqui. Vou esperar aqui o comercial passar. E aí já vai começar, tá bom? Deixa eu só passar o comercial aqui. Pronto. Pulou o comercial. Agora a gente começa. Eu coloquei esse fundo aqui, que é um fundo bem... É um fundo bem harmonioso, né? Porque nós vamos falar de uma situação que ainda até hoje causa muita tristeza, causa muita dor, mas muita dor mesmo. Eu sei o que é, eu não vou usar o termo perder, mas eu sei o que é não ter mais a presença física, por exemplo, da minha irmã mais velha.
Eu sei o que não é ter mais a presença do meu Pai fisicamente. Eu sei o que não é mais ter a presença de grandes mestres e grandes rabinos que fizeram parte da minha vida. Pessoas boníssimas, cheias de amor. Sei o que é não ter mais a presença da minha mãe. A fonte, a Ima em hebraico, a mãe, a fonte das águas que desce dos céus. Aquela que gera vida, a geradora de vida. Eu sei o que é sentir a saudade de não poder mais abraçar, pegar nas mãos, pedir a bênção, de não poder mais mexer nos cabelos grisalhos dos seus 86 anos. Eu sei o que é não sentir mais aquele cheiro de mamãe, o cheiro do feijão, do arroz, o cheiro do peixe frito, da salada, que só ela sabia fazer daquele jeito dela. Eu sei o que é sentir saudade daqueles que já partiram. Nós não perdemos nada. Você que perdeu o seu filho, você que perdeu a sua filha, você que perdeu o seu papai, a sua mamãe, o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua companheira, seu noivo, sua noiva, seu namorado, namorada, você que perdeu o seu colega e perdeu o seu amigo. Você não perdeu absolutamente nada. Nós não os perdemos. Por que nós não os perdemos? Porque quando eles saem do corpo, eles não vão para um labirinto. Eles não vão para um lugar sem endereço, um lugar sem logradouro. Aqui no mundo físico, no planeta Terra, acha-se uma pessoa pelo CPF, através de cadastros em lojas de compra, em bancos, em empresas. Acha-se o endereço de uma pessoa, pelo CPF, pelo RG. Logradouro, a rua, o endereço postal, o CEP, o bairro, a zona norte, sul, leste, oeste, a cidade, o estado, o país. Mas você acha o endereço da pessoa. Então, por que você acha o endereço da pessoa? Porque a pessoa está registrada. Ela tem um RG, ela tem um CPF. E esse RG e CPF dela, além de estar em um cartório, está também em bancos, em contas abertas, em empresas, em lojas. E você acha, o advogado acha. Então essa pessoa não está perdida. Ela pode estar em um outro endereço, em um outro lugar. Você acha essa pessoa pela impressão digital, pelo código de DNA, pelo Instituto Ricardo Gumblenton Dante, aqui em São Paulo, da perícia, da Polícia Civil, também aí de Minas. Ó Paulinho, seja muito bem-vindo, Paulinho. Que Deus te abençoe. Paulinho, meu mestre, é um filósofo aí de Minas Gerais. Graça e paz para você, shalom para você. Então, o que eu quero dizer para você, que perdeu um parente, que perdeu uma pessoa, você não os perdeu. Você apenas ainda não tem a ideia e não tem o endereço de onde está essa pessoa quando ela saiu do corpo. Onde está essa pessoa? Veja só. O livro Nós Somos Luz biologicamente o tempo inteiro. O tempo todo. Mas somos capazes de viver em trevas o tempo todo também. E na hora da morte, do óbito, do falecimento? E após a morte? O que acontece? E após a morte?
minha conexão está lenta. E após a morte, o que acontece? Vou explicar para você, como alguém da saúde que sou, como alguém que já viu várias passagens. Alguém que já viu várias passagens, vários óbitos ali na minha frente. Fechando os olhos, acariciando o cabelo, fazendo preces, orações, daquela fé daquela pessoa, isso deve ser respeitado. Além da saúde, como Romiquet, também sou capelão. E já fiz, eu acho que eu perdi a conta de quantos velórios já fiz. Para tudo quanto é tipo de gente. E sempre foi muito, mesmo que seja contraditório o que eu vou dizer, uma tolice, mas sempre foi muito bonito, sempre foi muito suave, sempre foi muito confortante ali, porque eu nunca estive sozinho nesses velórios. Sempre estive acompanhado pelos mentores espirituais, pelos espíritos de luz, pelos anjos de Deus. E a palavra, sempre que a espiritualidade me traz, é uma palavra de conforto. Não é uma palavra de peso, não é uma palavra de julgamento, não é uma palavra de condenação. Não. Então, eu vou exibir um vídeo daqui a pouquinho e eu borrei o rosto do paciente por questão de ética e por questão de respeito e de exibir a imagem. Eu borrei o rosto dele. Mas vocês irão ver, eu ali como Romiquet, dentro de um dos maiores hospitais desse país, era uma pessoa muito rica, não somente rica em dinheiro, em grana, em status, em poder, enfim, mas rica também em espírito, em alma. E para acalmar o seu coração, eu vou te mostrar esse vídeo, porque foi no dia em que ele me chamou e disse: por favor, eu não quero mais comer. Eu não quero mais comer a comida do hospital, eu não quero mais tomar chá, eu não quero mais tomar o Danone, a geleia. Eu não quero nada, eu não quero. Eu falei: mas meu amigo, se você não comer, você vai ficar fraquinho e você precisa voltar para sua casa, para o seu lar. Olha o tamanho da sua casa, o tamanho do terreno do quintal, seus animais que te amam, suas árvores que estão lá, deram frutos, suas filhas, seus filhos. Ele falou: irmão bem, chega aqui, chega bem perto. E quando eu cheguei perto do rosto dele, os olhos dele começaram a marejar de lágrimas de água. E a voz começou a ficar embargada. Ele disse: meu querido irmão bem, você não está entendendo. Eu estou cansado, muito cansado. Volte e meia, casa, hospital, ambulância. Volte e meia, casa, hospital, ambulância, oxigênio. Eu estou cansado. Mas não é tão somente a minha doença. Oh, bem. E a lágrima descendo. Faz 6 meses que a minha amada se foi. Faz 6 meses que aquela com quem eu dividi a minha vida, o meu dia, a minha noite, o meu café, o meu almoço, o meu jantar, os meus filhos todos formados, a casa, as conquistas. Envelhecemos juntos, bem, e ela se foi. E eu estou sentindo que está chegando a minha hora. Portanto, eu não quero mais ficar aqui. Aí ele gravou um vídeo, que eu não vou colocar aqui por respeito à família, se despedindo da família. E me deu permissão também para filmar esse momento. Só que eu não esperava, eu não sabia que ele ia partir ali, naquele momento. E
esse senhor me chamou, falou essas coisas, disse: o senhor, além de ser um excelente profissional de saúde, o senhor me pulsa, tira meu sangue, o senhor dá banho, troca minha fralda, me dá remédio, meça a minha pressão. O senhor é um excelente profissional da saúde, mas eu sinto que o senhor também tem algo a mais de espiritual. Aí nós começamos a conversar e ele: o senhor perdoa pecados se eu confessar? Eu falei: olha, perdoar pecados, seus pecados já estão perdoados. Como assim? Jesus disse, meu querido, na cruz do Calvário, tetelestai em grego, tudo está consumado. Seus pecados já foram perdoados. Mas se o senhor se sentir bem em colocar para fora alguma coisa, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão. E vamos orar aqui, rezar. Eu sou de origem judaica. Ele era católico, apostólico romano. No vídeo, você não se escandaliza, porque eu tenho que me colocar no lugar dele como capelão, ok? E eu tenho que respeitar a crença e a fé dele. E como eu sou formado em teologia e em religiões, eu sei muito bem todas as orações e rezas e os sinais e tudo. Então você vai ver eu fazendo lá assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não me importa se você aceita ou não, se você gosta ou não, se você vai achar ruim ou não. Mas um dia que você tiver uma experiência com uma pessoa idosa, boníssima, linda, maravilhosa, saindo do corpo, indo embora, aí você vai entender que a crítica religiosa, a apologética, a doutrina não presta para absolutamente nada. Portanto, a gente aprende a ser empatia e se colocar no lugar da pessoa. E aí você vai ver o vídeo, ele pega nas minhas mãos, ou eu pego nas mãos dele, nós rezamos, ele começa a falar algumas coisas e nós rezamos ali juntos, não é? E a lágrima começa a descer e ele me agradece e eu digo para ele que o Espírito Santo te envolva. Que o Ruach HaKodesh do Eterno te envolva nesse momento, que os malaquins te recebam. Vá em paz, vá com Deus, boa viagem. E nesse momento, ele solta as minhas mãos dentro do hospital e ele ainda continua e pede para virar de lado, eu viro de lado, me afasto um pouco e eu cubro ele com um cobertor. Gente, 5 minutos depois disso, ele move a cabeça para o lado, para a minha direção, faz um esforço danado para levantar o dedinho dele. Ah, Nice aí, boa tarde, Nice. Que Deus abençoe. E ele aponta para o canto da parede, emocionado. Ele diz, quanta luz, como são lindos. Pai amado, meu Redentor. E ali, eu seguro a mãozinha dele, aí já não está filmando mais, tá? Eu seguro a mãozinha dele e ele vai embora. Ele faz a passagem dele. Eu vou mostrar esse vídeo não agora, porque se eu mostrar esse vídeo agora, eu vou ter que tirar tudo aqui e deu um trabalho para montar. Mas só para você ter ideia de que o irmão bem não é só uma pessoa que vem aqui na live e fala, ou um cara que estudou porque é descendente de judeu, e porque estudou na sinagoga e fez teologia na faculdade, papapá. O Jó vai dizer assim, olha, se referindo a Deus, Jó vai dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, a minha proposta nas lives é fazer você conhecer a Deus.
é fazer você se desprender daquela imagem, cabelo branco, barba branca, sentado num trono, com um cetro, com um chicote na mão, condenando você ao inferno. Isso é mitologia pura, emprestada de Zeus, da mitologia grega. Eu estou falando de você conhecer o Eterno, de você ter uma experiência com a família espiritual, de você ter experiência com os filhos de Deus, com anjos, seres espirituais. Mas antes de chegar nisso, presta bem atenção nesse outro testemunho que eu vou te dar. 2019, a minha mãe, negra, filha de baianos, de Caculé, Bahia, negra e descendente da tribo de Efraim. A minha mãe tinha um medo muito grande de morrer, de passar para o outro lado. E conforme o tempo foi passando, a idade foi avançando, a dona Nair, a minha mãe, e eu sempre que estive ao lado dela, eu sempre fui o procurador dela, eu sempre respondi por ela na justiça, no banco, no hospital, consulta, pega remédio, põe no carro, vai e volta, passou mal, desmaiou, teve convulsão, teve AVC, corre, larga emprego, vai, corre daqui, atravessa a cidade. E eu lembro que quando eu tinha... Presta bem atenção como o mundo espiritual existe, gente. Eu lembro que... Oh, meu Deus. Eu acho que foi em 1989. Eu tive uma experiência muito forte, muito profunda. Vocês que desacreditam, eu respeito, tá? Você que não acredita que anjos existem, eu respeito. Sem o menor problema. Eu não vou nem criticar nada, eu respeito. É um direito seu. Mas eu estou falando da minha experiência. Em 1989 eu tive uma experiência muito forte. Na zona norte de São Paulo. Às 11 horas da noite eu estava fazendo as minhas orações em hebraico. O Salmo 23, o Salmo 91 e o Pai Nosso. Orava 7 vezes. E buscava a Deus sempre na madrugada. E eu tive a presença de um ser, de um espectro. Eu não tive a sensação. Não. Eu não tive uma epifania. Não, eu tive a presença real ali na minha frente. Bum! Apareceu. Falou algumas coisas muito interessantes, muito fortes, muito profundas na minha vida. E depois foi embora. Mas outro dia eu conto essa experiência. Estou te contando isso porque antes da minha mãe, quando chegou numa idade já avançada, as doenças, né? Ela foi vítima de uma bactéria em um hospital da zona norte de São Paulo. E a minha mãe pegou uma bactéria muito forte. Fora os AVCs que ela já tinha e fora a convulsão que ela desenvolveu com o AVC. Pressão alta, aquela coisa. Olha só, um mês... Isso aqui é para você que não acredita na existência de anjos. Um mês antes da minha mãe fazer a passagem dela, eu já morava aqui. 2019. Um mês antes. Eu estava orando aqui de madrugada, sempre nessa sala aqui, às 3 horas da manhã. E eu tive o seguinte, a seguinte revelação. Muitos vão chamar de sonho, outros de experiência, vivência espiritual, que eu acho mais bonito. Mas deu-se dessa maneira. Eu estava na rua da minha mãe, onde ela morava, lá no Sobrado, na zona norte de São Paulo. E eu chegava na rua... Chegava eu e um irmão meu. E nós olhávamos e tinha um carro branco, muito parecendo uma limusine, um carro branco. E havia ali a minha irmã, a Sueli, que já havia falecido, feita a passagem dela, em 1900
e 1999. Em 1999, a minha irmã fez a passagem dela. De 1999 para cá, até 2019. Então, nessa vivência, a experiência que eu estava vivendo, eu chegava lá na rua da minha mãe, na casa onde ela morava, o meu irmão do meu lado, e eu falava, oxi, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aquela limusine bonita, minha mãe com a bolsinha dela, um casaquinho bege, segurando no braço, apoiando, minha mãe era baixinha, apoiando-se no braço da minha irmã, a Sueli, que faleceu em 1999. E eu olhava para minha irmã e falava, mas o que é isso? O que você está fazendo aqui? E a minha mãe não queria ir de jeito nenhum. Ela olhava para mim com um olhar de esperança, me segurando, querendo que eu impedisse que ela fosse. E olha, quando vocês tiverem, você que já tem experiência com um ente querido que está do outro lado da vida, eu vou provar isso aqui hoje dentro das escrituras, tá? Eles não falam, eles não abrem a boca. A comunicação é feita por telepatia, na vivência ali, no momento espiritual que está tendo com eles. E a minha irmã apenas disse, não se aproxima, se afasta, eu vim buscar a mãe, que chegou a hora dela. 1 mês antes da minha mãe falecer. Ninguém imaginava, eu não imaginava que a minha mãe ia falecer ali, ou no mês vindouro. Não, minha mãe estava forte, mesmo com os problemas de saúde, mas forte. Bom, e aí ela se foi, entrou no carro e foi embora. E quando eu voltei dessa vivência, eu voltei emocionado pra caramba, chorei e falei, se é vontade da espiritualidade, que assim seja. 1 mês depois, 3 dias antes da minha mãe ser internada, que eu tive que ir lá, junto com a minha sobrinha Bárbara, e pagar um Uber e trazer ela para o Hospital da Vergueira. Ela tinha consulta de rotina. E 3 dias antes, eu estava lá e voltei aqui para a Zona Sul e deixei ela lá. E ela não me deixa aqui, me leva embora, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, muito barulho e tal. E aquilo doeu no meu coração. Estava preparando para trazer a mãe para morar aqui com a gente. E eu falei para que ela se acalmasse. Bom, eu sei que aquele dia foi um dia muito tenso, porque ela passou a noite inteira no ai, 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 e chorava, ai, ai, por causa da dor da bactéria. E dá-lhe remédio, e acalma, e faz carinho, e ela dormiu no meu colo. Bom, aquela velhinha de cabelo branco. Olha só. E eu vim embora, né? O dia amanheceu, minha irmã voltou, e eu vim para casa. Dentro do carro, na Tiradentes, sentido 23 de maio, para cair aqui na Zona Sul, na Paraíso, cair aqui na Vergueira, no Jabaquara. Bem ali, no trânsito, eu chorava compulsivamente. E pedia para Deus, Deus, eu deixei ela lá. Envia os malaquins, envia os anjos para tirar a dor dela, para acalmar ela, para confortar, para consolar ela. Isso era 19 horas da noite já. Cheguei aqui em casa, contei para minha esposa, tomei um banho, comi alguma coisa. 11h30 da noite, eu estava aqui nessa sala com a minha esposa. A minha irmã me liga, 11h30 da noite, minha irmã me liga e diz, Marcelo, eu falei assim, o que foi? Minha irmã chorando, o que foi? Porque meu nome é bem Lequirama, lá que seja, Marcelo, é muito grande. O que foi? Olha, a mãe tá gritando lá no quarto, você tá com dor? Com muita dor, chama o SAMU. Não, ela pediu para eu entrar lá no quarto, eu não vou entrar lá não. Você, por quê?
Porque ela falou que tem 3 homens lá, de branco. E ela está falando que eles disseram para ela que eles estão lá porque o seu filho pediu para nós virmos aqui. Na cabeça dela, eram médicos, eram enfermeiros que vieram cuidar da dor dela. E ela chamava a minha irmã. E a minha irmã nem sequer abriu a porta do quarto dela com medo. Portanto, nunca duvide da espiritualidade. Nunca duvide do mundo espiritual. Nunca duvide da existência de anjos. Quando eu falo anjos, não fica imaginando essa bobagem de 2 asas. Não fica imaginando a auréola, essa coisinha com bochechinha cor-de-rosa. Anjos são anjos. E muitas vezes os anjos aparecem de acordo com a imagem que você tem deles na sua mente. Então, gente, o corpo físico é uma coisa, o corpo espiritual é outra. Esse é um testemunho que eu estou dando da presença dos anjos. Cuidado com o que você pede. Eles escutam. O Pai lá em cima escuta. Sabe? As instâncias superiores escutam. Esteja preparado para ter uma experiência muito bonita com Deus. Mas vamos lá. Como uma pessoa de saúde, a gente sabe isso aqui, ó. Após a morte, uma série de alterações estruturais, físicas e químicas, conhecidas como fenômenos cadavéricos, são desencadeados no corpo. Uma dessas alterações é o resfriamento. Um sinal característico de morte é a perda da temperatura corporal, ou algor. Mortes são termos que se usam. Esse esfriamento cadavérico ocorre nas primeiras horas após a morte, até que o corpo atinja a temperatura do ar circundante, temperatura do ambiente. Após a morte, a perda de calor ocorre a uma taxa de 1 grau Celsius por hora, dependendo das condições atmosféricas. A frieza costuma ser mais evidente no rosto e nas mãos e em primeiro momento e mais tarde no pescoço e axilas. Tem um vídeo do Dr. Drauzio Varella que ele fazia uma parte lá no Fantástico do nascimento até a morte. Nesse vídeo, o Dr. Drauzio Varella, através de câmeras de infravermelho ou termográfica, é aquela câmera que consegue ver através do concreto, através da parede, do tijolo, aquela câmera que consegue ver pessoas andando, aquela câmera que consegue ver na escuridão, onde tem um animal ou alguém, enfim, porque ela tem um sensor muito forte e potente de captar as ondas de luz, ondas de calor no nosso corpo. Nessa matéria do Dr. Drauzio Varella, ele tem lá um corpo que entra em óbito, já, acho que ele foi na Universidade de Medicina da USP, e lá eles mostram a cada etapa, eu acho que começa do pé até chegar à cabeça, a cada etapa da morte, das horas e minutos, a onda de calor vai se desfazendo, vai sumindo, as luzes vão se apagando dentro de nós. Lembra o vídeo que eu mostrei na outra live? Do espermatozoide penetrando dentro do óvulo e ocorre aquela luz. Essa luz, zinco, alcalina, esse fenômeno bioquímico, físico, biológico, atrelado junto com o plasma, junto com as forças magnéticas espirituais, ou auréola, como você queira, do perispírito, como diz o kardecista, essas forças espirituais que estão dentro de nós, nas plantas, nos animais, elas começam também a se retirar da casca, se retirar do corpo físico, do baçar em hebraico, do barro. Começa a sair as últimas essências do espírito, as últimas essências da alma. Por isso que quando o corpo está completamente gélido, frio, gelado,
não tem mais um ponto de luz dentro desse corpo. Não tem mais nenhuma fagulha de calor dentro desse corpo. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, que eu quero ler com você. E infelizmente a lousa ficou muito longe. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu queria aumentar aqui, eu não consigo aumentar como eu fazia lá. Ó, eu acho que o YouTube, o Facebook tirou esse recurso de aumentar, sabe? Infelizmente. Só se eu tirar da parede. Mas se eu tirar depois para colocar vai ser ruim. Mas eu vou tentar aqui, pera aí. Vamos ver se eu consigo tirar. Olha lá. Ih! Agora lascou. É sempre na minha live, né, gente? Olha aí, ó. Não vai dar, não. Mas eu vou explicar daqui. Eu acho que só se eu fizer uma coisa. Só um minuto. Eu sou perito em derrubar o celular, hein? Vamos ver se eu consigo colocar aqui um pouco mais próximo. Para vocês poderem ver. Opa. Opa. Isso aqui é importante vocês verem aqui. Virar aqui um pouquinho. Aí, ó. Acho que agora dá. Opa. Eu tenho aqui essa palavra aqui em hebraico. Tá em hebraico aqui, ó. Opa. Aqui tá em hebraico, você tá vendo aqui? Tá. Eu tenho aqui essa palavra Mavet. Colocaram A aqui, mas não tem A. É um M meio mudo, sabe? Emvet, que é morte em hebraico. A palavra, para você entender, você que é evangélico, crente, protestante, católico, não se deixe e não se permita ser enganado por ninguém. Ah, mas a morte é um monstro. A morte é um monstro com caveira e com aquela capuz preto, aquela touca preta, não é? E com a foice. Isto é bobagem. É besterol. Isso é mundo de Caverna de Dragão, Mestre dos Magos. Isso é mundo do Senhor dos Anéis, Harry Potter. Isso é mundo dos irmãos Greens na Alemanha, na Europa, que deram origem a vários contos e lendas urbanas e contos de gnomos. Isso é bobagem. Esse é o mal da religião. Envenenar, entorpecer, intoxicar, apodrecer a sua imaginação. E quando chega um momento desse, você entra em estado de choque, em medo, em pânico. E você não precisa ter medo de nada disso. Mavet, morte. A palavra morte no hebraico, doença mortal e reino dos mortos. Não é submundo, não é o que a mitologia grega, como o castigo de Zeus, que deu em Hades. Agora você vai ser o chefe, o deus do submundo, das trevas, dos mundos inferiores. Isso é mitologia grega. Não tem nada a ver com a escritura, o hebraico. Se você tem medo do inferno, se você tem medo do Hades, se você tem medo dessas coisas, o que você está fazendo na igreja? Fala para mim. Por que você está confessando Jesus, Yeshua, ou Deus de Israel? Jeová é o teu cavaleiro, é o nosso Deus, vamos lá, Israel. Que pataquada é essa? Você crê em Deus, crê em Jesus, se confessa, se batiza, faz um monte de coisa e acredita no Hades. Acredita num deusinho fictício, mitológico, irmão de Zeus, parente de Zeus, que cometeu uma sacanagem e foi condenado
a viver no submundo dos mortos, de trevas, sofrimento. Reino dos mortos. Por que o hebraico vai trazer isso aqui também? Reino dos mortos. Da palavra Mavet. De onde vem isso daí? Vocês lembram uma história onde Coré, Datã e Abirão e um outro cidadão, ele rouba, ele toma do despojo dos moabitas, ele toma aquilo que não era para tomar. Essa mensagem já está no meu canal do YouTube, eu já critiquei isso também, porque eu não levei muito a sério, mas está lá. Então, ele toma, não é? Dos moabitas, ele vai pegar lá o bronze, a prata e o ouro. A minha esposa está chegando agora aqui e eu acho que ela vai querer passar por aqui. Só um minuto. Chegou a Miriam. Deixa eu arrumar aqui só um minutinho, peraí. Vai passar aqui? Só um minuto. Pode passar. Oh, vai lá. Pronto. Quando você for passar, você avisa. Voltou. Pronto. Então, Coré, Datã e Abirão, e tem um tal de, que eu esqueci o nome agora, mas ele faz isso, desobedece a ordem. E por causa dessas coisas, um é apedrejado e queimado e morto. E a família de Coré, Datã e Abirão, porque eles se rebelaram contra Moisés, o que acontece? Tanto a família quanto os empregados, até os animais. Disse Deus lá que a terra abriu a sua boca e os engoliu. Foram submergidos, morreram, foram sepultados ali vivos. Eu discordo disso, mas sou eu discordo. Que Deus teria feito isso, tá bom? Mas está lá na Torá, ok? Enfim. Mas daí que surge a ideia de condenação, morte, submundo, mundo inferior, do latim infernos inferiores. E outra história que a gente vai ter também sobre o vale de Guinom, não é? Ao sul de Jerusalém, aonde no tempo dos cananeus, no tempo de outros povos, junto com Israel, eles ofereciam às entidades, aos deuses, Moloque, Baal-zebub, enfim, eles ofereciam crianças como sacrifícios a esses deuses, nesse lugar, nesse terreno, né? Nesse terreno, no vale de Guinom, ou Guinom, por isso que do grego vem Geena, a raiz é de Guinom, do hebraico. Bom, nesse lugar era sacrificado pessoas, e esse lugar foi amaldiçoado e passou a se tornar um lixão, um aterro sanitário, um crematório público. Já não se matava mais criança, já no tempo de Yeshua, de Jesus, mas ficou um lugar amaldiçoado ao sul de Jerusalém. Se você for lá hoje, é um lugar lindo, é um jardim maravilhoso. É um lugar de turismo, né? Bom, Yeshua vai fazer uma associação desse lugar. Mas Jesus não é Deus? Como que Jesus vem e diz ao povo, olha, cuidado para que vocês não vá para o inferno, onde as labaredas do fogo não se apagam nem de dia nem de noite, etc, etc, né? Cuidado, onde a traça come, o bicho não morre, aquela coisa horrorosa, referindo-se a Herodes. É porque Yeshua também foi influenciado por Zoroastro, foi influenciado pelo livro de Enoque, foi influenciado também pelas crenças de um lugar horroroso, horrível, com uma mistura desgraçada da crença do Hades, do Tártaro, tudo do grego, nada do hebraico. Mas tudo isso foi para manipular a mente das pessoas daquele tempo de Yeshua. Mas ele cresceu ouvindo isso também. Mas, numa outra live que eu tenho também no meu canal, eu ensino
que Yeshua está usando uma linguagem figurativa e metafórica. Ele não seria cruel de ensinar ao povo uma mentira, uma bobagem, sabe? Presta atenção nisso aqui agora. Separação do corpo. A palavra mavet em hebraico também tem um significado muito profundo. Morte. Morte em hebraico, mavet, significa separação do corpo. Não tem nada a ver com inconsciência na morte, não tem nada a ver com escuridão, com treva total, não tem nada a ver com lugar de fogo, não tem nada a ver com demônios, diabos, cabeça de boi, chifre, cabeça de chacal, tigre, cauda de escorpião, não tem nada a ver com o tridente, que é um instrumento do deus mitológico Netuno, o rei dos mares. Não tem nada a ver com essa bobagem toda. Não tem nada a ver com o Minotauro, nada disso. A palavra morte, mavet, em hebraico, significa apenas separação do corpo. É o espírito que sai do corpo, ou a alma, sinônimo como você quiser, que na hora sai. E essa hora eu já presenciei várias vezes, com a minha mãe, com pacientes, que eu vou colocar o vídeo daqui a pouco, não fica aí, não é? Várias situações. E a maioria das pessoas, quando elas estão desencarnando do seu corpo, o olho esbugalha, fica... Por causa da pressão que é o deslocar, o separar do espírito, a alma do corpo. Muitos urinam e até fazem cocô na roupa. A pressão é muito grande. Mas não pensa você que a pessoa que está... O olho está... Não pensa você que a pessoa em si está sofrendo nessa hora, não. Ela não está sofrendo, porque ela está inconsciente. O espírito está saindo. O corpo está reagindo ao desligamento do espírito. Mas a pessoa não está sofrendo nada, não. Você ficar com pânico, desesperado na hora, chorando, vômito, sangue pela boca, tudo. Ela não está sofrendo nada. Ela está inconsciente, já está saindo. Tá bom? Então, olha só isso aqui agora, presta bem atenção. O que eu vou ler aqui para vocês, ó. Eu vou ter aqui essa palavra, separação do corpo, não é? Então eu tenho aqui a mesma palavra, mavet. Olha só o que as escrituras vão ensinar para você crente, para você evangélico. Olha o que o Salomão vai escrever no livro de Eclesiastes 9 e versículo 10. Presta bem atenção nisso daqui, ó. Ele vai escrever assim, ó. Kol asher timetzah, kol asher timetzah, que ia ser bekokar lasot, asher bisheol, bekaremar, asher bisheol, tá vendo essa palavra aqui? Bisheol, tá aqui, ó, que é o Sheol. O que quer dizer isso aí? Quer dizer, o Sheol é um lugar de sofrimento, de dor, de almas presas, acorrentadas, chicotadas, uma galerinha, uma penitenciária lá. Bisheol. Bisheol ou Sheol. Tá aqui, ó. Bisheol. Ou Sheol. Que quer dizer, olha só. Chamar olech atar. Ou seja, o Sheol em hebraico, não é o que você, mentiroso de telegravata com Bíblia na mão, quem não der o dinheiro na igreja vai para o inferno, quem não der o dízimo vai queimar no inferno, quem sair da igreja vai para o inferno. As táticas que a mãe usou, os filhos usam. As táticas que a Igreja Católica Apostólica Romana usou, não é? Os filhos estão usando. Quem não pagar a indulgência papal vai pro inferno. Mas tem outro termo que eles usam,
vai para o purgatório. Quem não der dinheiro para comprar terreno no céu, vai para o purgatório. Religião. Michelangelo, Dante Alighieri, foram grandes pintores da Europa, contratados, sabe por quem? Sumo Pontífice Católico, Papa. Sabe para quê? Para pintar nos vitrais da Capela Sistina, onde é o conclave dos cardeais para ser Papa, para pintar nas paredes do Vaticano, nas igrejas góticas, nas catedrais da Europa. Pintar sabe o quê? Diabo, demônio de cor preta, olhos esbugalhados, orelha de burro, chifre, cenas eróticas, garfos espetando nas pessoas, fogo e chama para colocar medo nos leigos. É por isso que o seu pastor não quer que você assista a minha live. É por isso que o seu pastor não quer que você se inscreva no meu canal. É por isso que o seu pastor não quer que você dê um like lá e assista. Não quer que você compartilhe isso. Em Santa Catarina agora, satanistas, luciferianos vão inaugurar, não é? Uma imagem de 2 ou 5 metros de Lúcifer. E daí? É uma imagem. Eles gostam? Quais os simbolismos que tem ali? Chifre é poder. E aí? As coroas do rei Salomão e Davi também tinham chifre. Eles eram Lúcifer? Eles eram demônios? Para de viajar na maionese, gente. As imagens que vai ser inaugurada agora no Rio Grande do Sul, de Lúcifer lá, quem crê, problema deles. Eu não creio porque eu sei que não existe. Mas, tudo bem. O apóstolo Paulo diz o que é o ídolo. O ídolo não é nada. Um pedaço de madeira não é nada. É um pedaço de pau, de gesso, de prata, não é nada. Mas, dependendo da religião e da fé da pessoa, você é obrigado a respeitar. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Porque ninguém também é obrigado a respeitar, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a engolir, ninguém é obrigado a ouvir crente com caixa de microfone gritando na rua, na esquina, de domingo ou sábado de manhã. Ninguém é obrigado a ir para a igreja, ninguém é obrigado a se converter, ninguém é obrigado a se batizar na sua igreja, ninguém é obrigado a seguir essa doutrina, então você tem que respeitar. E ponto final. Então a igreja usava os gárgulas. Quem eram os gárgulas? Os gárgulas, eles eram mais ou menos isso daqui, ó. Eu vou desenhar aqui rapidinho para você ver aqui. Deixa eu ver. Que gárgula feia, meu Deus. Era mais ou menos isso aqui, ó. Né? Era isso aqui. Era, deixa eu ver. Tinha chifre, assim. Uma orelha comprida. Asa de um morcego. Bom, e eles ficavam, deixa eu ver, mais ou menos assim, Tinha rabo aqui com a ponta, assim, e tinha pé de cabra ou pé de águia. Os gárgulas era mais ou menos isso aqui, ó, que tinham lá nas igrejas, nos alpendres, né? Ó, era mais ou menos isso aqui. Uma cara meia de humano, era um ser híbrido ou antropofórmico, orelha pontuda, chifre na cabeça, asa de morcego ou asa de pássaro. Os pés ou era de cabra ou era pé de pássaro também, mas o corpo meio de homem. Essas bobagens todas aqui para colocar medo nas pessoas. Então, eu acabei de ler isso daqui para vocês. E o que está escrito aqui? Em hebraico. Ó, Shemor. Shemor. Está escrito assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É Bíblia, tá, crente? Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier na mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
porque na sepultura, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, ou seja, aqui ó, no Sheol, sepultura, Sheol, não, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Alguém já viu algum cadáver lá no cemitério, abaixo de 7 palmos, nas gavetas trabalhando, sonhando, ganhando dinheiro, dançando, namorando, beijando, sendo feliz, comprando alguma coisa, conquistando alguma coisa? Não. Não. Então, enquanto você é luz nesse mundo, enquanto você é estrela de Deus nesse mundo, faça de tudo para viver em luz, para viver brilhando, em cores, em alegria, em felicidade, em paz, em harmonia, em entretenimento, em autoestima. E não permita que ninguém apague a tua luz. Você já morreu? Já? Você não morreu ainda fisicamente. Você está sepultado em um cemitério? Não está. Você está dentro de um caixão, de um esquife? Não está. Está dentro debaixo da terra? Não está. Você está se decompondo? Está perdendo a temperatura do seu corpo? Está entrando em estado cadavérico? As enzimas estão começando a te comer? Não está. Você está aí me assistindo agora. Se você está vivo fisicamente, se você é luz fisicamente, por que você se permite que a religião, que o pastor, que a doutrina, que o padre ou o rabino, seja lá quem for, sentencie você como um morto? E Yeshua vai dizer em Lucas ou Mateus 23, que vocês são aqueles que têm a chave, o conhecimento, a autoridade do reino dos céus, o conhecimento. Vocês não entram e não deixam aqueles que querem entrar, tornando-os 2 vezes réu do inferno, do mundo inferior. Não é esse inferno aqui. Jesus está se referindo, não é a sepultura ao Sheol. Jesus está se referindo à inferioridade mental, psicológica, religiosa, sistemática, doutrinária. Vocês tornam essas pessoas réu de um inferno, de uma escuridão, de uma sepultura, de um cemitério, de um mausoléu, onde essas pessoas psicologicamente estão podres, psicologicamente estão doentes, estão mortas, estão em coma, estão definhando, estão com traumas, com dores, com sequelas, com depressão, com ódios, estão infelizes, estão presas nesse submundo, nesse inferno chamado religião, chamado doutrina, chamado usos e costumes, chamado dinheiro, manipulação, exploração da fé. Se lembra quando Maria e Marta e a outra Maria foram ao sepulcro? Elas foram procurar o que no sepulcro? Elas foram com incenso, óleo, mirra, perfume, todas as especiarias para conservar ali o corpo, para ficar lavado, limpo, cheiroso, perfumoso, para velar, enfim, para ficar ali na porta do túmulo. Foram preparar o corpo do Senhor. E chegando lá, de repente, elas veem um jovem ou 2 jovens como que jardineiros trabalhando. E quando elas vão entrar, ele diz: ei, mulheres, não entrem aí. Vocês estão buscando a quem? Nós viemos ungir o corpo do Senhor por causa do ritual, do Shabat, etc. Papapá. Não. Olha, presta bem atenção. Ele não está aí.
Por que buscais o vivo dentre os mortos? Ide aos seus irmãos e avise aos seus irmãos e a todo mundo e aos discípulos dele e aos alunos que ele vive, ele ressuscitou. Podem conferir, entra. Sepultura não é lugar para filho de Deus. Treva, escuridão, depressão, síndromes, pânicos, medos, covardias, não é lugar, não são sintomas para filhos de Deus. Claro que nós somos seres humanos e somos passíveis de passar por tudo isso. Passar é uma coisa, estacionar, estagnar, ficar lá, dia, noite, sol, lua, semana, mês, anos, não é para você que é filho de Deus. Jesus não se deteve dentro da sepultura. Agora, segura essa palavra aqui espiritual para você. Já parou para pensar que talvez a sua denominação, a sua filial regional, a sua matriz, a sua sede internacional, a sua doutrina, a sua crença, a sua igreja, pode ser uma sepultura? Ou pior, pode ser um grande cemitério cheio de sepulturas? Já parou para pensar nisso? Que talvez você esteja morta ou morto espiritualmente? Já parou para pensar que eles estão comendo como bactérias, como enzima, toda a sua carne até o tutano do teu osso? Já parou para pensar que eles estão comendo a sua mente, o seu intelecto, sua faculdade mental, teu juízo, teu bom senso, tua equidade, tua sensibilidade, teu senso de justiça, de ser humano, de filho, de pai, de marido, de esposa, de amigo? Já parou para pensar o quanto você perdeu e eles ganharam em cima de você? Já parou para pensar o quanto você está infeliz, apagada por dentro de um fanatismo religioso, dentro de uma sepultura, de um mausoléu chamado igreja? Quero que vocês assistam comigo agora esse vídeo e quero que vocês guardem isso. Quem você acha que você vai encontrar quando você fechar os seus olhos? Quando chegar a sua hora. Você já aprendeu hoje que em hebraico, Mavet, morte, é apenas a separação do corpo. Mavet e morte. Mavet e aqui Sheol, inferno, sepultura, cova. Nada a ver com lugar de sofrimento. Lembrei agora. O livro de Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 19 e versículo 4. O próprio Deus de Israel fala, através do profeta Jeremias, o que é isso que estão fazendo? Olha, nunca passou pela minha cabeça, pela minha mente, pela minha imaginação criadora, eu, o Eterno. Nunca imaginei em criar um lugar onde se acendam fogo, labaredas, e queimem filhos e queimem crianças a mim. Se Deus nunca pensou no inferno, nesse lugar horroroso, quem foi o vagabundo, safado, perverso, desgraçado que criou isso e colocou na cabeça dos católicos, na cabeça dos crentes, na cabeça dos protestantes, na cabeça dos evangélicos, na cabeça dos pentecostais? Senão, o único diabo existente, o único Satanás existente, o único opositor, o único tentador, o único acusador, o homem religioso. Para segurar você nas cadeias dele. Ali, dá o dinheiro para ele. O verdadeiro devorador, o verdadeiro mercenário de João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir.
Você acha que você está com um homem de Deus aí dentro? Você acha que ele é um homem de Deus, que ele é um malaquim, que ele é um anjo, como é Apocalipse das 7 igrejas, para segurar, guiar, iluminar a tua alma, a tua vida? Você está comendo, não. Você está dando de comer para o diabo está comendo na tua alma, na tua cabeça, na tua sanidade mental, no teu corpo físico, nas tuas relações, na tua família, na tua vida secular. Bom, quem você acha que vai encontrar assim que fechar os olhos? Já sei, você acha que é a morte como um monstro horripilante, ou uma caveira com um capuz preto e uma foice na mão, não é? Enfim, tudo isto é um estratagema da religião e suas manipulações para provocar na sua cabeça o medo e o pânico. Você vai encontrar no exato momento da sua partida, eu, você, todos nós, vamos encontrar os nossos antepassados, nossos parentes que já foram antes de nós. O pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão. Chora não, fica triste não. Aguenta mais um pouquinho que você vai ver o que eu vou te falar. Não se deprima não. Portanto, não há o que temer. Vamos ver na Bíblia? Na Bíblia hebraica, especificamente no livro 2 Macabeus, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 15. Vai dizer assim: olha, quem aparece? Demônios, espíritos horríveis, de sombras, monstros de rabo e chifre, capetas, gárgulas, nada disso aparece lá. São espíritos familiares, desencarnados. Quem são esses espíritos que aparecem em 2 Macabeus 15, 11, 15? O sumo sacerdote Onias, que oficiou no ano do rei Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epifânio. Ele era um sumo sacerdote Gadol, da mais alta patente em Jerusalém. No ano de 175 a.C., no reinado de Antíoco IV Epifânio. O outro espírito que aparece lá em 2 Macabeus 15, 11, 15 é o profeta Jeremias. O 13º ano do reinado de Josias, durante 40 anos no reino de Judá. Também nessa época havia mais 2 profetas, Abacuque e Sofonias. Vamos dar uma lida aí, nisso que eu acabei de falar para vocês, para encerrar a live. Bíblia. Opa. Essa aqui é uma Bíblia. Opa. Aqui ela tá meio velhinha. E aqui tem os nomes que eu guardava para fazer oração. Bom, enfim. Ó. Bíblia do quê? Bíblia de Jerusalém. Tá bom? Tenho essa, tenho outras também. Mas vamos lá. Na Bíblia evangélica não tem, porque evangélica é cheio de frescura e preconceito pra caramba. Bom, vamos lá. 2 Macabeus, capítulo 15 e versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho, uma revelação, uma vivência que ele teve, digno de fé, uma espécie de visão. Quem é que fez isso aqui? Foi o líder revoltoso chamado Macabeus, contra, aqui ele chamou o pessoal, os homens, não é? Porque no dia seguinte o rei Antíoco Epífanes ia invadir, ia destruir, ia matar, ia fazer o caos, a desgraça. Uma outra live eu conto para você o que os gregos aqui, o rei Antíoco Epífanes fez com Jerusalém, ofereceu uma porca lá dentro do templo, bom, matou muitos sacerdotes, fazia churrasco de pessoas molhadas em betume ou piche e tacava fogo, empalava as pessoas, que é pegar uma ponta, uma lança de ferro
e enfiar por baixo até sair pela boca. Agora, o Judas Macabeu, ele recebe essa revelação de quem? Do capeta, do diabo, do demônio? Não. Ele recebe essa revelação do Eterno. O Eterno permite que ele tenha essa experiência com quem? Que já havia morrido. O sumo sacerdote Gadol Onias e também o profeta Jeremias. Olha isso daqui. Isso está na 2 Macabeus 15, versículo 11. Entendeu aqui, né? O povo estava com medo porque não tinha homens, não tinha escudo, não tinha espada para enfrentar o exército de Antíoco Epífanes. Ok? O Epifânio. E aí o Judas vai dormir à noite, ele vai orar e ele vai receber essa revelação ou essa vivência do Eterno para com ele. Olha só. Tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho digno de fé, uma espécie de visão que os alegrou a todos. Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca perca sua fé no Eterno. Nunca perca sua fé em Hashem, o nome. Nunca perca sua fé em Adonai. Nunca perca sua fé no Pai das Luzes. Por mais que a sua situação esteja adversa, por mais que o teu inimigo, o teu confrontador, o teu adversário tenha mais que você, dinheiro, advogado, corrompe juiz, tenha carro, tenha arma, por mais que o seu inimigo seja do mundão aí, seja do crime, seja do tráfico, seja um bandido, não tenha medo. Confia, porque o Senhor pelejará e peleja por você. Confia na existência da espiritualidade. Confia na providência espiritual. Bom, sonho digno de fé, uma espécie de visão que os alegrou a todos. Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Onias, que tinha sido, porque ele morreu. Onias, sumo sacerdote Gadol, no reinado de Antíoco Epífanes mesmo, né? 175 anos antes de Cristo, ele oficiou no templo de Jerusalém, o Onias. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar e desde a infância exercitado em todas as práticas da virtude. Estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. O Judas então vai orar a Deus, o Judas Macabeu, ou Sirácida, ele vai falar. E lá em Jerusalém hoje, quando você vai em Jerusalém, está lá até hoje, a 250 metros abaixo do chão, nas camadas de terra, de acordo com o tempo da história, está lá a comunidade, está lá o espaço dos Macabeus. E os Judas Macabeus, seu nome e dos seus guerreiros estão lá gravados no muro dos heróis da fé. Para você ver que não é mentira o que eu estou te falando, tá bom? Então, o Judas Macabeu tem essa revelação espiritual. Ele vai dormir, ele ora, e Deus mostra para ele o mundo espiritual, e ele vê o sumo sacerdote Gadol, o Onias, e em seguida, olha isso, expressando-se convenientemente no falar, e desde a infância, exercitado em todas as práticas da virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. E aí? Bíblia de Jerusalém. E aí? Sumo sacerdote, Onias, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, quando Deus abre aquela visão para Judas, ele vê o sumo sacerdote com as suas mãos estendidas, orando por toda a comunidade de Israel, por todo o povo. Quem falou
para você no sono da morte? Quem falou para você na inconsciência da morte? Quem falou para você que eles estão todos... Quem falou para você que eles estão dormindo do outro lado da vida? Hein? Como esse povo gosta de mentir. Quer dizer que o reino dos céus, a espiritualidade virou um albergue coletivo, mundial agora. Uma UTI, todo mundo em coma dormindo. Ah, que lindo, né? Na espiritualidade não tem lugar para preguiçoso e não tem lugar para vagabundo. Na espiritualidade se trabalha, se oficia. Os anjos trabalham, malequim, anjo significa mensageiro. Todo mundo trabalha. Tá achando que a espiritualidade é uma coisa pasmática? Que é uma coisa, um ócio, uma coisa idiota? Vocês vão ter que prestar tanta conta quando vocês desencarnarem, pastores. Mas tanta conta que eu não quero nem imaginar. Mas não foi só o sacerdote Eunias que o Judas viu, não. Apareceu a seguir, segundo Macabeus 15, 11 até o 15. Versículo 13. Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável, pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superfície que o circundava. Ó, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Que maravilhosa e majestosíssima superioridade que o circundava era essa que o Judas Macabeu viu nessa vivência espiritual, quando o Eterno abre para ele o mundo, a dimensão espiritual. E ele viu Onias, o sacerdote, e viu o profeta. Mas que maravilhosa e majestosíssima e surpreendente, né? E superioridade que o circundava era essa. A glória, a luz. Você vai passar? Só um minutinho que ela vai passar. Passou. Eu já estou acabando. Voltando. Então, aos espíritas vão chamar de perispírito, vão chamar de áurea, campo magnético, unção. Esses dias eu tenho dito, somos luz, luz de Deus. Deus nos chama cada um pelo seu nome, como está escrito nos Salmos e também em Isaías. Chama cada um pelo seu nome. Mas não são essas estrelas, esses corpos celestes que estão no universo. É você, sou eu. Quando chegar a nossa hora, Ele irá nos chamar também. Então, a aparência, em outras interpretações de Jeremias, o profeta, é uma aparência incandescente, uma aparência de luz, é um espírito iluminado. Assim como o rosto de Moisés foi iluminado quando ele desceu do envolvimento, da intimidade com Deus. Assim como o rosto de Yeshua e o seu corpo também foi todo iluminado da luz, porque somos todos luzes de Deus. Está entendendo agora? Bom, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava, circulava em volta dele. Tomando então a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus. Os crentes odeiam esse livro, detestam esse livro, simplesmente porque esse livro apenas conta essa narrativa do Judas, que o Eterno abriu a dimensão e ele viu pessoas que morreram antes dele,
pessoas compromissadas com Deus, como o sacerdote Onias, Jeremias, orando, intercedendo pelo povo de Israel. Você acha que a sua mãe, você acha que o seu pai, que o seu avô, que os seus antepassados estão dormindo? Vem cá. Você que já aprontou muito na vida, você que já usou droga até ter overdose, você que já roubou, já fez o diabo a quatro, já trocou tiro com a polícia, tomou tiro e não morreu, era para estar morto. Você que já bateu o carro, já dirigiu bêbado, não atropelou ninguém, mas sofreu acidente, era para estar morto. Você que já quase morreu afogado no mar, ou na piscina, ou no rio. Você que já foi espancada, já tomou tiro, facada, era para estar morto, era para estar morta. Você sabe dizer por que você não morreu ainda? Sabe? Porque existe uma coisa chamada cordão umbilical espiritual. Existe uma coisa chamada amor. Existe uma coisa chamada dimensão espiritual. Existe uma coisa chamada elevação espiritual dos espíritos. O desencarne, no encontro com a luz, no encontro com esse Deus maravilhoso, com a família espiritual. Ao invés de você chorar de forma exagerada, ao invés de você se cortar, ao invés de você se chicotear, ao invés de você se maltratar, ao invés de você se deprimir, entrar em depressão, você devia era aproveitar o tempo de vida que você tem. Você devia olhar para cima e agradecer e falar: obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, filho, obrigado, filha, obrigado, meu irmão, obrigado, minha... Você devia agradecer. Porque o tempo todo que eles têm, eles usam também para interceder pela sua vida, pelos seus livramentos, pela tua saúde, pelos livramentos de acidentes, de bala perdida, de doenças. Ou você acha que eles estão dormindo, como a turma evangélica diz, para enganar os crentes? Ninguém está dormindo coisíssima nenhuma. E está cheio de crente que está me vendo, que vai me ver nos grupos, essa live, vai assistir essa live e vai se arrepiar. Principalmente essas irmãs mais velhas, idosas, esses irmãos que vêm do interior, que vêm da roça, as histórias que eles têm, a tradição que eles trazem do pai, da mãe, da avó, das experiências que tiveram em casa com seus antepassados. E continuam tendo até hoje, mas não podem contar na igreja, porque aí o pastor fala que é o diabo, que é o espírito enganador. Diabo enganador é você que usa os textos sagrados do hebraico para tomar o dinheiro das pessoas. Tomando então a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo por sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava: recebe esta espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. A história está lá, para atestar embaixo isso aqui. Judas e os seus homens venceram Antíoco Epífanes, o Epifânio. Tá bom? Bom, saindo aqui do Velho Testamento, o Evangelho de Lucas 9:32 vai dizer assim em grego: Roi opetentes endoxe elegon ten exodon auton ren emelen pleuron em Jerusalém. Está dizendo assim, Lucas 9:32, os quais apareceram em glória
e falaram da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Esse texto aqui é o texto onde no Monte Tabor aparece Moshe e o profeta Elias para Yeshua. E ali, o que eles estavam conversando? Eles estavam dizendo para Jesus, falando para ele que estava se aproximando o dia da sua partida e o cumprimento da sua missão em Jerusalém. O dia do seu retorno à dimensão espiritual, ao reino espiritual, ao mundo espiritual. Que você não tem que ter medo, receio, insegurança, nada. Só tem um segredo. Creia no eterno e pratique o amor e a caridade. Acabou. Acabou. Veja que os termos em grego, legon, falar, falavam. Exodos, quer dizer partida, sair. E melon, estar prestes, fazer algo a cumprir. Você ainda não recebeu uma visita da espiritualidade na sua vida? Você não sentiu na sua alma ainda, não teve um sonho, uma experiência sobre a sua missão aqui nesse mundo? Todas as pessoas que irão morrer, todas as pessoas que morrem antes de morrer, elas também recebem, de alguma forma, o recadinho de que está chegando a hora dela retornar à pátria espiritual. E Yeshua disse, não tenham medo, não se preocupem, não entrem em pânico, não fiquem desesperados, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eita! Então, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo sublime sobre isso e agora eu vou terminar a mesma live, agora acabou. 1 Coríntios 2,9. Em grego, Paulo vai dizer assim, Alakatos gegraptai ha optamos ouk eiden kai os ouk enkosen kai epi cardian antropon ouk aneben rosa rento mazen hotels tois agaposen auton. Paulo está dizendo em grego, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Você nem imagina, não dá para imaginar. Versículo 14. Psicos de antropos ou deketai tatou, pneumatos tou tel, moria gar autoestin, kai odenatai, ginonai roti pneumáticos, anacrinetai. Ora, o homem natural não aceita, não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitas vezes, a pessoa quando está saindo do corpo, tem o fator biológico da compressão do corpo, de eliminar materiais, urina, fezes e aquele arregalar dos olhos. Muitas vezes, as pessoas ainda não saíram do corpo, estão conscientes. E muitas vezes, como esse vídeo que eu vou te mostrar agora, a parte em que ele faz a passagem dele não foi filmada. Mas foi emocionante para ele e para mim, do meu paciente. Onde ele chorava, sorria e via a glória, e dizia como são lindos
como o Senhor é lindo. Começa a ver o mundo espiritual. A pessoa sabe que ela vai embora. Na verdade, o processo de desencarne de uma pessoa não começa quando ela está doente, quando ela pegou um câncer, isso, ou sofreu um acidente. O processo de desencarne de uma pessoa começa um ano antes. Um ano antes. Uma força de Hashem, uma força do eterno, vital, sai dessa pessoa. E essa pessoa vai começando a ficar fraca, desanimada, vai chegando a doença. Se não for pela doença, vai ser por um acidente, por uma situação violenta do mundo. Mas começa um ano antes. Só para vocês saberem disso. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui o vídeo que eu quero que você assista. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui direitinho, porque senão eu tenho o dom de derrubar as coisas aqui. Peraí. Ai, ai. Vamos ver. Deixa eu só abrir aqui agora no vídeo. Tá bom? Vou parar aqui esse. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui. Agora fica aí que você vai ver o vídeo que eu vou te mostrar. Pra você ver como que é. Opa. Não tá aqui. Agora começa. Mas eu vou achar. Opa. Não. Peraí. Sai desse. Opa. Já cheguei aqui no meu canal. Ó. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. Vou pedir sua licença. Pronto. Agora eu tenho que tirar isso aqui. Foi. E eu vou colocar aqui em pé. Olá, pessoal. Pronto. Opa. Isso aqui é o meu canal e esse vídeo tá no meu canal, tá? Deixa eu só mudar aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Vamos aumentar aqui. Opa. Mas eu disse que quem perdoaria pecados, sua passagem, ali na minha frente, do outro lado. É um lado de fogo, são trevas, são demônios, diabos. Não. Ele perguntou, não. E de passagem, só vou colocar aqui. Pessoa que está aqui, com apenas tergiversações complicadas, atuais, de comunhão. Calma aí, gente. Para rezar, para orar. Ora, eu já fiz capelania também. Mas eu disse que quem perdoaria pecados era Deus. E ali eu orientei. O homem quer ver. Um homem riquíssimo. E o mais lindo. Peraí. É que ele se emocionou muito. Pegou a mão, orou, entregou a vida para Deus e disse: deixe-me ir ao encontro da minha esposa. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu sinto que ela está me chamando. E nós oramos ali. Quando terminamos a oração, 5 minutos depois, ele fez a sua passagem ali na minha frente. Assim foi com minha mãe e com tantos outros pastores. Agora, quem você acha que estará esperando você do outro lado? É um lago de fogo, são trevas, são demônios, diabos. Eu vou adiantar, tá, gente? Para vocês não ficarem demorando aí. Senão o vídeo vai ficar muito... O que existe, na verdade, é muito extenso na live. A sugestão, colocar na tua cabeça, os diabos, os demônios, a sugestão é as personagens, os mitos, os fantasmas, os diabos, os demônios. Isso que eu estou falando aqui, só voltar para cá um pouquinho. Isso que eu estou falando aqui da sugestão, o perigo da religião é esse. Eu já vou terminar. Se você alimenta muito, acredita muito, realmente em diabo, capeta, coisas horrorosas, sombras, espíritos, tortura do outro lado da vida,
no momento do seu desencarne, o seu subconsciente vai jogar tudo isso. E você vai ter dificuldade de ver a glória, de ver a presença, o amor infinito de Deus. Você vai acabar vendo aquilo que a sua mente quer que você veja, aquilo que a sua mente foi condicionada a que você veja. Entendeu? Por isso, se liberte, se desprenda dessas mitologias, desses medos, de demônios, coisa ruim, coisa horrorosa, o mundo das trevas, ai, o cemitério, ai, monstro, inferno, morte. Não é nada disso. Tá bom? Vamos continuar lá. Que a religião desenvolve, cria e consegue colocar na tua cabeça. E no momento de emoção, no momento de fraqueza física, no momento de quase morte, aquilo que você alimentou no seu subconsciente, o subconsciente vai jogar. E você vai ver coisas ruins, não coisas boas. A religião tem muito a prestar conta com Deus pela perversidade, pela maldade que se faz às almas, aos espíritos e às pessoas simples que não entendem aquilo ali. O hebraico, o grego, que não entendem as escrituras. E aí, em um momento de fraqueza física, falta de energia, queda de hormônios, cérebro, as confusões, somadas às drogas, os remédios, vêm as alucinações, e é nesse momento em que o subconsciente, ele tripudia, ele festeja, ele manda para a sua mente todas as besteiras que o pastor falou, que o padre falou, que a religião falou, que vai pegar fogo, que é um lago cheio de enxofre, que a gente cadavérica, o bicho comendo, demônios despedaçando as pessoas. Essa live de hoje vai estar interessante. Eu quero fazer ela aqui, na sala da minha casa. Eu aguardo você daqui a pouco. Preste bem atenção nesse vídeo que eu estou colocando agora, da experiência que eu tive com esse senhor. Esse senhor, antes de falecer, segurando as minhas mãos, disse, chorando, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai, eu vou erguer, densa, maravilhosa e suave luz. Soltou as minhas mãos com as mãozinhas dele e disse que estava vendo a passagem dele, aquele ser de luz que estava ali para receber. Portanto, não tenha medo. Daqui a pouco, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. É agora, olha aí, gente. Esses X estão aí para não mostrar o nome, tá bom? Da pessoa, porque eu tenho um grande respeito por ele mesmo no mundo espiritual e também a sua família, tá bom? Aqui é a mãozinha dele, ele tá me dando, e aqui é o rosto dele, tá? Eu não posso mostrar.
E aí foi. E assim a gente termina essa live de hoje, tá bom? Opa, tem mais umas fotinhas aí. Deixa eu voltar aqui só mais um pouquinho. Achei bonitinha uma foto que tem aqui. Olha essa foto aqui, que bonitinha, ó. Esse aqui é um outro paciente também, tá bom? Que eu cuidei dele. O nome não pode falar, ok? Opa. Aí. Esse aqui é um outro paciente do Albert Einstein. E aqui é o seu momento, o meu momento quando chegar a nossa hora. Olha que lindo. Olha quem tá lá, esperando ela, vem buscar. Não tem coisa ruim não, gente. São os mentores espirituais, são os anjos de Deus. Ela tá fazendo a passagem dela aí, nessa novela. Você tá vendo? Tá vendo que ela olha? Ela olha para um anjo, tá vendo? É exatamente isso que acontece com as pessoas que estão partindo ali na hora com a família. A família não está entendendo, a pessoa está olhando para um outro lugar, está olhando para uma outra direção, e está sorrindo e está feliz. É porque ela está vendo o que você não está vendo. Tá bom? E foi. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham entendido. Tenham entendido e tenham compreendido, tá bom? Essa mensagem de hoje. Peraí. Opa, só um minutinho. Já vamos despedir já dessa história de hoje. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês, tá bom? E vamos orar para que o Eterno dê um novo tema, uma nova mensagem, não só espiritual, mas de aprendizado também, aqui no hebraico, para que nós possamos nos libertar dos males, dos fantasmas e dos demônios que os homens colocaram em nós, em nossa cabeça, a religião. Então você já sabe que o inferno não existe, viu? E que esse lugar de dor e sofrimento não existe. Numa outra live eu vou ensinar para você o que realmente seria, o que realmente será, na verdade, o inferno. A tormenta, essas coisas todas metafóricas, simbólicas, figurativas. Tá bom? Mas por enquanto é isso. Se você é uma luz, é uma estrela de Deus, não tenha medo de se reencontrar com outras estrelas na hora da sua passagem. Não fique para baixo, não fique triste demais, não fique em depressão, porque o papai, a mamãe, o filho, a filha, o amigo, a amiga foi embora. E eu estava respondendo uma pessoa há um tempo atrás que no grego existe Cronos. Cronos é o nosso tempo. O dia em que eu nasci, a hora, o minuto, o mês, a semana, o ano. Né? 19 de setembro de 1974. Isso é o tempo Cronos, que conta até hoje, e em setembro agora eu faço 50 anos. Agora, e no tempo de Deus, Kairos, na eternidade, que não tem ponteiro de relógio, não tem minutos e segundos, atemporal e a eternidade. Quantos anos será que eu tenho na eternidade? Quantos anos o Paulinho tem, a Alice tem, o José Mário Marciano de Oliveira tem? Quantos anos nós temos na eternidade? Não é, gente? Então, a idade do espírito é uma coisa e a idade corpórea física é outra. Há uma palavra que Pedro vai usar também, né? Que
Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Puxa, mas aquele bebê nem nasceu e morreu no ventre da mãe. Puxa, a mãe perdeu por aborto. Oh, aquela criança de 5, 4 anos, uma bala perdida, um acidente de carro. Poxa, onde está Deus? Por quê? Você sabe quantos anos aquele espírito, aquela alminha, aquela criança tinha? Você não sabe. Um dia para Deus é 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A gente tem muito o que aprender com a espiritualidade. Porque a espiritualidade sempre nos conforta. Sempre tira as dúvidas. Sempre cura as feridas. Sempre tira as cicatrizes, as estigmas da alma, das dores, do sofrimento. Shalom para você. Boa noite. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima live. Tá bom? Um beijo, um ósculo santo, um beijo a todos vocês. Obrigado, Paulinho, obrigado, Nice, obrigado, José. Cadê o José aqui? José Mário Marciano. Que Deus, o Eterno, nos abençoe. Até a próxima. Gente, por favor, ajudem-me a crescer no meu canal do YouTube. Inscrevam-se lá, compartilhem o meu canal, dá like lá, tá bom? Precisamos chegar até 1000. Estamos em 650. Um abraço. Se você gostou, me ajuda lá. Deus abençoe e orem por mim.